Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Brooklyn não era gentil com aqueles que tinham pouco. Entre as ruas lotadas e os prédios dilapidados, uma menina de 12 anos, Emma Carterella, se movia com agilidade pelas ruas. Suas mãos estavam cobertas de graxa e pequenas cicatrizes, lembranças dos motores que ela mesma consertava. Seus cabelos castanhos emaranhados caíam sobre seus olhos cor de avelã, que exibiam uma mistura de travessura e determinação. Apesar de sua aparência frágil, Emma possuía uma energia que quase fazia esquecer sua pobreza. Naquela manhã, a garagem onde ela trabalhava, um velho galpão com uma placa meio desbotada, vibrou com o som de um Mustang vermelho passando pela brita. O motor rugia como um animal enjaulado. A porta da garagem se abriu de repente e William Harrington, o milionário de terno impecável e feições severas, entrou. Seu olhar, inicialmente desdenhoso, percorreu a garotinha. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou ele, com um toque de ironia na voz. Emma ergueu a cabeça, os olhos brilhando sob a poeira e o óleo. Mais seguro do que qualquer um, senhor. Mostre-me o problema. William ergueu uma sobrancelha. Uma criança que falava daquele jeito. Isso desarmou mais do que ele gostaria de admitir. Ele acompanhou seus movimentos com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Emma abriu o capô, examinou o motor, passou as mãos com uma precisão impressionante por cada peça e quase murmurou para si mesma. Você precisa sentir o motor, entender o que ele quer. Enquanto a observava, seu olhar recaiu sobre a mão de Emma. Um anel antigo e delicado brilhava levemente em seu dedo. William sentiu a respiração falhar. Era o anel de sua mãe, aquele que ela procurava há 20 anos, o anel que ele pensava estar perdido para sempre. Como ele havia ido parar ali? O coração de William batia forte no peito. Emma, alheia à confusão que causava, continuava trabalhando. O barulho do motor, o clangor do metal e o cheiro de óleo contrastavam fortemente com o frio gélido que percorria o corpo do milionário. Naquele exato momento, entre o Mustang vermelho e a garotinha de mãos enegrecidas de graxa, algo imprevisível aconteceu. Um encontro fortuito que mudaria suas vidas. O destino acabará de colocar aquele anel, e aquela garota, em seu caminho. Após passar uma hora inspecionando o Mustang, Emma limpou as mãos em um pano sujo, revelando dedos enegrecidos de graxa e pequenos cortes. Ela olhou para William, que a observava com uma mistura de incredulidade e intensa curiosidade. Você realmente consertou esse motor? Perguntou ele, com a voz mal demonstrando seu espanto. Emma deu de ombros como se não fosse nada fora do comum. É apenas um motor. Você precisa entendê-lo, não forçá-lo. William balançou a cabeça, impressionado e preocupado ao mesmo tempo. Mas outra coisa o intrigava, o anel em seu dedo. Um anel de ouro antigo finamente trabalhado com uma safira azul que captava a luz como um pequeno oceano. Ele soube imediatamente que havia pertencido à sua mãe, uma lembrança preciosa que ele pensava estar perdida para sempre. Como aquela criança podia estar usando aquilo? Ele tentou disfarçar seu desconforto com um sorriso, mas sua voz ficou mais suave e mais hesitante. Onde você conseguiu esse anel? Emma baixou os olhos, surpresa com a pergunta. Ah, é só um anel antigo que minha mãe me deixou. Ela disse que um dia ele me ajudaria a encontrar meu lugar. William sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Coincidências não existem, pensou ele. Este anel, esta garagem, esta criança, tudo parecia orquestrado por algo maior, algo que ele ainda não compreendia. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão em direção a ela com uma cautela incomum. Mostre-me o anel. Emma hesitou por um instante, depois deslizou delicadamente o anel do dedo. William o pegou nas mãos, examinando cada detalhe, cada gravação. Com a garganta apertada, murmurou quase para si mesmo. É exatamente como o da minha mãe. Emma percebeu a emoção em sua voz. Ela sempre acreditara que estava sozinha, órfã, e agora aquele homem rico parecia olhá-la não como uma estranha, mas como alguém ligada ao seu passado. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac de um velho relógio de parede. Então William prosseguiu, com a voz mais firme, quase autoritária. Como você conseguiu isso? Sua mãe conhecia minha família? Emma balançou a cabeça negativamente. Não sei nada sobre minha mãe. Pensei que ela estivesse morta. William sentiu o coração apertar. Ele entendia que a verdade seria complexa, talvez dolorosa. Mas também sabia que precisava descobrir essa ligação, que precisava proteger essa criança e entender por que o destino a havia levado até ele. Muito bem, disse ele finalmente, adotando um tom mais calmo. Vamos descobrir a verdade juntos.
Mas para isso, você terá que confiar em mim, Emma. A menina ergueu o olhar, seus olhos cor de avelã brilhando com curiosidade e desafio. Muito bem, mas você precisa me prometer uma coisa. William ergueu uma sobrancelha. O que é? Emma deu um leve sorriso. Não me olhe como se eu fosse uma criança. Eu posso fazer muito mais do que você pensa. E naquela garagem, em meio às ferramentas, aos motores e a um Mustang vermelho reluzente, um laço improvável estava se formando. A história de Emma e William tinha acabado de começar, impulsionada por um mistério, um anel e o sopro do destino. Na manhã seguinte, o Brooklyn parecia mais cinzento do que o normal. O sol lutava para romper as nuvens, e a brisa fresca trazia o cheiro de motores quentes e asfalto molhado. Emma já estava na oficina, como de costume, consertando um caminhão velho e abandonado, quando uma voz inesperada a assustou. Emma, você pode vir ao meu escritório? Era William. Ele parecia estranhamente sério, quase vulnerável. Curiosa e cautelosa, Emma seguiu o milionário até seu escritório, um pequeno espaço repleto de pastas, fotografias amareladas e cartas antigas. Ele colocou uma pasta grossa à sua frente, cheia de documentos cuidadosamente arquivados. Sua mãe, ele começou com a voz trêmula apesar de si mesmo, ela não era apenas alguém pobre e simples como você pensava. Ela tinha laços muito estreitos com a minha família. Emma piscou sem conseguir falar. Suas mãos se fecharam com força na borda da mesa. Minha mãe, conhecia sua família? Ela gaguejou. William assentiu com a cabeça. Tirou uma fotografia antiga, um pouco desbotada pelo tempo. Mostrava uma jovem mulher com um sorriso terno, segurando uma menina nos braços. Emma sentiu o coração acelerar. Reconheceu o rosto imediatamente, o da sua mãe. E havia algo estranhamente familiar na criança ao seu lado, como se aquela fotografia lhe falasse de um destino esquecido. Este anel, William continuou mostrando a joia entre os dedos, foi confiado à minha família há décadas. Sua mãe o usava para protegê-la, para garantir que você encontrasse o caminho que a levaria até mim. Emma sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela sempre acreditara que sua mãe morrera em um acidente, que estava sozinha no mundo. E agora aquele milionário explicava que sua existência estava intimamente ligada a uma família rica e poderosa, que o destino a guiara até ali, como se alguém tivesse orquestrado cada passo de sua vida. Por que eu? Perguntou ela finalmente com a voz trêmula. William olhou-a diretamente nos olhos. Porque você é especial, inteligente e corajosa, capaz de compreender o que poucas pessoas conseguem. Sua mãe sabia que você tinha esse potencial. Ela sabia que você precisava ser protegida até estar pronta. Emma sentiu uma onda de confusão e raiva a invadir. Por que ela não me disse nada? Por que ela me deixou sozinha? William colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Ela nunca teve escolha. Mas agora você tem a oportunidade de entender seu passado e decidir seu futuro. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. Emma olhou para o anel em seu dedo, a joia antiga que a guiara até ali. Pela primeira vez, sentiu uma responsabilidade maior do que qualquer coisa que já havia conhecido, mas também uma estranha sensação de segurança. O destino acabará de lhe mostrar a primeira peça de um quebra-cabeça que agora ela precisava resolver. William inclinou-se ligeiramente para a frente e acrescentou com voz grave. Emma, se você estiver pronta para aprender, descobrir a verdade e lutar pelo seu futuro, então eu vou te ajudar. Mas saiba disto, o caminho não será fácil. Você terá que ser mais forte do que jamais foi. Emma sentiu o coração acelerar. Ela sabia que sua vida acabará de mudar para sempre, que estava prestes a entrar em um mundo que jamais imaginara. E pela primeira vez, sentiu-se pronta para encarar o desconhecido. Nos dias que se seguiram, a garagem se tornou um palco de descobertas para Emma. Cada motor, cada ferramenta, cada carro era uma lição em si, mas nada a preparou para a conversa que William decidirá ter naquela noite. Após passar a tarde trabalhando em um Camaro 1969 antigo, William sentou-se em um banquinho com as mãos cruzadas. Seus olhos, geralmente frios e distantes, brilhavam com uma intensidade incomum. Emma, ele começou lentamente, tenho observado você nestes últimos dias. Você não é apenas boa com motores, você tem algo mais. Uma determinação, uma inteligência, uma coragem que raramente vi. Emma sentiu as bochechas corarem. Ela não estava acostumada a esse tipo de elogio, especialmente vindo de um homem como William. Obrigada, mas eu estou apenas fazendo o que posso, murmurou ela. William se levantou e caminhou lentamente ao redor dela, com o olhar fixo em suas mãos, negras de graxa. Não, Emma. O que você está fazendo supera o que muitos adultos conseguem realizar. E tenho uma proposta para você, algo que não costumo fazer.
Emma ergueu os olhos, intrigada, mas cautelosa. Que proposta? Perguntou ela com a voz ligeiramente trêmula. William parou em frente a ela com uma expressão séria. Quero que você se torne meu aprendiz. Vou te ensinar tudo o que sei sobre carros, sobre negócios, sobre a vida. E quero que você me ajude a administrar certas responsabilidades que não consigo mais lidar sozinho. Emma piscou. Tornar-se aprendiz de um milionário? Parecia irreal. No entanto, ela pressentiu que havia um outro subtexto, algo mais profundo nessa proposta. Por que eu? Perguntou ela. Deve haver dezenas de pessoas qualificadas. William suspirou e apontou para o anel em seu dedo. Este anel, sua ligação com a minha família, é mais do que apenas uma joia. Há um destino por trás de tudo isso. Sua mãe sabia que você tinha potencial para estar aqui, ao meu lado. Não estou apenas lhe oferecendo um emprego, Emma, estou lhe oferecendo a chance de descobrir quem você realmente é. Uma mistura de emoção, medo e excitação invadiu Emma. Ela sabia que aceitar significava sair da sua zona de conforto, encarar um mundo desconhecido e confiar num homem que acabará de conhecer. Mas uma parte dela também sabia que nunca tinha tido uma escolha tão importante na vida. Após um momento de silêncio, Emma deu um leve sorriso. Muito bem, eu aceito. Mas só uma coisa. William ergueu uma sobrancelha. O que é? Emma cruzou os braços, desafiadora, mas determinada. Você deve me tratar como alguém capaz de tudo, não como uma criança. Quero conquistar meu lugar, não apenas recebê-lo de graça. William esboçou um sorriso raro e sincero. Negócio fechado. Naquele exato momento, a garotinha de mãos engorduradas e o milionário apertaram as mãos. Era mais do que um acordo comercial. Era uma aliança nascida do destino, uma promessa silenciosa de que, apesar dos mistérios e desafios que os aguardavam, eles enfrentariam o desconhecido juntos. Emma sabia que acabará de cruzar um limiar. A oficina mecânica não era mais apenas um local de trabalho, era o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. E no fundo, ela sentia que a verdadeira força motriz dessa jornada não era um carro, mas o segredo de sua própria família e seu destino. As semanas seguintes foram uma correria para Emma. Sob o olhar atento de William, ela aprendeu a manusear ferramentas, diagnosticar motores e entender a mecânica de carros antigos e modernos. Mas não foi apenas a mecânica que lhe foi revelada, ela também estava descobrindo o mundo dos negócios. As decisões difíceis e as responsabilidades que William havia tido que assumir sozinho por anos. Certa noite, quando a garagem mergulhou no silêncio, William aproximou-se dela com uma pasta grossa e empoeirada. Emma, disse ele suavemente, acho que chegou a hora de lhe mostrar algo que sua mãe deixou para você. Emma sentiu o coração acelerar. Seguiu William até um pequeno baú trancado que ele tirou de um armário. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele destrancava o cadeado. Lá dentro, cartas antigas, fotografias e documentos preciosos contavam a história de sua família, de sua mãe e da inesperada ligação com a família Harrington. Sua mãe a William começou, com a voz embargada pela emoção, sempre acreditou que você estava destinado a algo grandioso. Ela sabia que esta garagem, esta família e este anel o guiariam rumo ao seu destino. Emma examinou os documentos com atenção, com os olhos marejados. Cada palavra, cada imagem revelava não apenas a história de sua mãe, mas também a força e a resiliência que ela havia herdado. Ela compreendeu que não era apenas uma garota pobre do Brooklyn, mas alguém carregando um legado e um potencial que jamais imaginara. William sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Emma, você consertou mais do que apenas motores. Você consertou uma parte de si mesma e despertou algo em mim também. Aquele anel, aquela oficina, aquele encontro, tudo isso nos colocou no mesmo caminho. Emma apertou o anel na mão, sentindo o peso da história e da responsabilidade. Agora eu entendo. Ela murmurou. Não estou sozinha. Posso escolher meu futuro e construí-lo. William sorriu, com os olhos brilhando. Exatamente. E esse futuro, disse ele, apontando para o Mustang vermelho reluzente, começa aqui. Mas não termina aqui. O que você acabou de descobrir é apenas o começo. Naquela garagem, em meio a motores, ferramentas e memórias, um laço improvável se formou. Uma pobre garotinha do Brooklyn e um poderoso milionário, unidos pelo destino, pelo anel de sua mãe e por um antigo segredo, encontraram um terreno comum, coragem, curiosidade e o desejo de construir algo novo. Emma compreendeu que a vida não era apenas uma série de eventos aleatórios. Cada decisão, cada encontro, cada gesto tinha sido uma peça do quebra-cabeça. E agora ela estava pronta para juntar as peças, consertar os motores, descobrir a verdade e trilhar seu próprio caminho. Enquanto contemplava o Mustang vermelho sob a luz do entardecer, Emma sorriu.
O motor ronronava perfeitamente, mas, mais do que isso, seu próprio motor interior havia acabado de despertar. Ela não era mais apenas uma criança em uma garagem. Era uma herdeira, uma aprendiz e talvez, um dia, uma mulher capaz de mudar seu próprio destino e o destino daqueles ao seu redor. O destino uniu Emma e William. E essa jornada estava apenas começando.